Amigo torcedor vascaíno, o clima ficou quente, né? Não poderia ser diferente. Que papelão que fez a comissão técnica do Palmeiras. Que vergonha, que ridículo. Imprensa detonou, tá? E não poderia ser diferente. Finalmente um posicionamento da imprensa a favor, né, do Vasco da Gama. Eu vou trazer tudo isso aqui para você, assunto quente nessa sua tarde de sexta-feira. Além disso, falar também sobre Thiago Mendes, né, que foi premiado, muito elogiado, inclusive pelo técnico Renato Portaluppi. Eu vou trazer tudo isso para você também aqui neste vídeo e muito mais neste seu Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado nesta sua tarde de sexta-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Então, vamos juntos, né, amigo vascaíno? Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tá sempre ligado no canal do Gigante Vasco, mas ainda não se inscreveu, então se inscreva agora para ajudar o nosso crescimento. Show? Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, né, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante. Primeiramente falando sobre coisa boa, né? Eu vou deixar a parte relacionada ao posicionamento vergonhoso por parte da comissão de Abel Ferreira para o final do vídeo, pois primeiro eu quero falar sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que é o TH, né? O Thiago Mendes, jogador que em pouquíssimo tempo chegou e tomou conta desse setor de meio campo do Vasco da Gama, passou a ser o novo capitão, né, do nosso Cruz Maltino, um atleta que definitivamente, amigo vascaíno, está sendo uma peça importantíssima. Eu, Lucas, jamais imaginei que o Thiago Mendes passaria em algum momento a ser essa peça fundamental, como vem sendo para o nosso Cruz Maltino. Um líder dentro das 4 linhas, uma referência nessa questão de liderança, mas também uma referência tática, uma referência técnica, um jogador de fato muito diferenciado, né, amigo torcedor Cruz Maltino. E isso é algo que, com toda certeza, tende a melhorar ainda mais nesse novo momento que o Vasco vive sob comando do técnico Renato Portaluppi. Ontem a gente já viu o Vasco da Gama com muitas mudanças, né? Com muitas novidades, um novo esquema de jogo, agora com 3 volantes, né? Objetivo principalmente ontem com essa nova formação de neutralizar o Palmeiras no setor ofensivo do Clube Paulista, automaticamente no setor defensivo do Vasco da Gama, ter um homem a mais no meio-campo para ter um poder de marcação até maior contra um forte Palmeiras, uma mudança no posicionamento dos laterais, do zagueiro, um Vasco com um novo estilo de recomposição defensiva, né? O Vasco formou 4 linhas no campo, uma primeira linha defensiva com os 4 jogadores da zaga, os 2 zagueiros e os 2 laterais, o Hugo Moura à frente dessa linha, e tinham mais 4 jogadores à frente do Hugo Moura, que eram os 2 pontas abertos, Tietê e Thiago Mendes, e o David. O Vasco jogou durante todos os 90 minutos de campo assim ontem, um 4-1, 4-1, e conseguiu dessa forma neutralizar o Palmeiras, algo ainda que o Vasco ainda não havia visto nessa temporada de 2026. Então o Renato Portaluppi, que é tratado como um boleirão, alguém que não entende bola, mostrou na prática ontem que entende muito, deu um nó tático, tá? No senhor Abel Ferreira. E o Thiago, sem dúvida nenhuma, foi uma das peças fundamentais nessa boa atuação do Vasco ontem. Ele que foi o autor do gol do empate, uma linda jogada, quebrando as linhas, tocando para o David fazer uma linda parede e ele mesmo chegando na grande área para finalizar. É o volante com mais passes certos no Brasileirão 2026,
Thiago Mendes tem 301 passes certos, é o jogador com mais passes certos no terço final, com 67, e é o jogador com chances claras criadas no Brasileirão, tendo 3 chances claras criadas. Então é um jogador importantíssimo, é o líder em interceptações, inclusive do Vasco, na temporada de 2026. É um jogadoraço que vem se destacando, vem ganhando muito respeito e principalmente a admiração por parte da torcida Cruz Maltina. E ontem, o Thiago, logo após a partida, falou um pouquinho sobre esse momento que vem vivendo com a torcida Cruz Maltina, tendo seu nome gritado após o apito final, e o Renato Portaluppi também falou um pouco sobre o próprio Thiago Mendes e essa mudança na braçadeira de capitão. Se liga só. Eu tive uma conversa com o Léo, juntamente com o grupo, falei, Léo, deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei no Grêmio em 2010, o Vitor era o capitão do time, o Vitor, o goleiro. E ele estava na seleção brasileira. Eu cheguei, falei a mesma coisa que eu falei para o Léo. Eu falei, Vitor, goleiro meu não pode ser capitão. Por inúmeros motivos. Principalmente, o goleiro não pode sair toda hora da área. Tudo que acontece durante o campo não dá para o goleiro sair toda hora. Daqui a pouco toma um cartão amarelo, daqui a pouco o adversário bate rápido a falta, daqui a pouco eu estou tomando gol. Então o goleiro não pode sair toda hora da área. Respeito, falei para o Léo, ele vai continuar sendo um dos líderes, sem dúvida alguma. Agora, meu capitão tem que estar presente fora da área, no meio dos 10. Então, por ele ser um dos líderes do grupo, no momento é o Thiago, daqui a pouco pode ser um outro, vou rodar um pouco, mas para essa partida aqui eu achei viável ele foi muito bem como capitão e consequentemente também pelo futebol que ele jogou hoje. Então só quero deixar bem claro isso. Quando eu cheguei agora no Fluminense também eu tive essa mesma conversa com o Fábio, falei exatamente isso, Fábio. Aí hoje em dia, que eu não tenho nada contra. O goleiro é o capitão, mas ele fala que a fulano me representa como capitão, para o goleiro não ter que sair. Dá logo a faixa de capitão pro cara. Ele vai ter mais respeito pelo árbitro, o árbitro vai ter mais respeito por ele, os companheiros vão estar do lado dele. Então é uma coisa, na minha cabeça, entendeu? O goleiro, o capitão, uma exceção, e aí seria um barulho muito grande comprar, uma exceção seria um dia se eu fosse, na época, treinar o São Paulo com o Rogério Ceni, aí não dá para bater de frente, né? Aí eu ia falar, Rogério, você continua sendo capitão. Então, neste jogo, você começa sem dinheiro com uma concessionária em péssimas condições. Você rastreia veículos destruídos, Tá aí, né, amigo torcedor vascaíno? O Thiago Mendes merecia muito passar por esse momento e eu assumo, eu estou sendo surpreendido, tá? Com esse Thiago Mendes, cara. Tá jogando muita bola, tá dominando completamente o setor de meio campo e tá merecendo tudo que está vivendo com a camisa do nosso Vascão, né? E como eu falei, o Renato Portaluppi ontem deu um nó tático no Abel Ferreira, técnico que disse ser o melhor aí do futebol brasileiro, saiu desnorteado ontem de dentro de São Januário por tudo aquilo que fez Renato Portaluppi sob o comando do nosso Vascão. E é triste, porque ontem um Vasco que deu um nó tático no Palmeiras e um Palmeiras que não reconheceu que foi superado ontem dentro das 4 linhas. E quem participou da entrevista coletiva ontem foi o João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras. Um ótimo e ativo, inclusive, um auxiliar de prateleira superior, né, hierarquia do futebol brasileiro e até coloco do futebol mundial, um auxiliar muito respeitado, na boa academia de técnicos, escola de técnicos, melhor dizendo, do futebol português. Só que ontem na entrevista coletiva, e eu trouxe até aqui na parte da manhã, o Renato chegou até a responder toda essa situação, o João Ferreira disse que São Januário parecia que tinha uma plantação de batatas embaixo do gramado e que fez duras críticas ao gramado de São Januário. Aí ele faz o que? Ele desvia o foco da derrota deles, da comissão, do Abel, dos erros que aconteceram, do fato de ter sido o Palmeiras anulado pelo Vasco da Gama, e coloca a derrota em cima das condições do gramado. É o método, né? Abel Ferreira. Só que que bom que a imprensa se posicionou, porque
a declaração do João Martins foi tão desrespeitosa, uma relação que desrespeitou o Vasco da Gama como instituição, a boa relação que há entre Vasco da Gama e Palmeiras, que a imprensa se manifestou de uma forma contrária a isso. Se liga só nas palavras, primeiramente, do Mauro César Pereira e também, logo em seguida, do craque Neto, sobre as falas de João Martins. Amigo, o clima esquentou, tá? E eu, que muitas vezes venho aqui no programa criticar o Mauro César e o Neto, dessa vez elogio e agradeço pelo posicionamento. Se liga só. Sintético horroroso. O Muito VP... bom do Palmeiras soltando placas, sei lá do que, agarrado na chuteira dos jogadores, né? Ou quando já vimos gravado de plástico com água por baixo dele também, né? Piso de plástico com água, criando bolhas. Vocês viram que... esse discurso é canhestro, a tentativa de se aproveitar de dias com muita chuva, noites com muita chuva, né? Em que, claro, qualquer gramado natural vai ficar com problemas para tentar defender essa coisa bizarra que é o piso de plástico. Aliás, o gramado do Vasco custou cerca de R$800 mil, foi trocado em novembro. É um gramado novo. Plantação de batata ao cacete, porra. Que é isso? É isso aí, vamos debater. Vai ser assunto. Isso é coisa muito séria, âncora. Vai o que ser esse assunto. cara fala do Vasco é uma falta de respeito com o Vasco, é uma cara de pau. Eu não consigo levar isso na brincadeira. Muita cara de pau. Estamos voltando no ar, peraí. É a maneira de sempre de disfarçar o fracasso do trabalho dele, da comissão técnica, e levar um banho do Renato. Estamos voltando. Vocês portugueses daí, vocês aí, estou falando não de Portugal, estou falando dos portugueses que estão aí. Vocês são muito mascarados, cara. Vocês só jogam responsabilidade para os outros. Quando vocês perdem, é o campo, é a arbitragem, é o juiz que é ladrão, é a imprensa, é a assistência, é o bandeirinha. Cara, vocês ganharam tudo, irmão. E que, por sinal, não tem clube na América Latina, na América do Sul, né, Cascão? Na América do Sul, que seja igual ao Palmeiras. Nem Boca, nem River, nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos. O único que pode pensar é o Flamengo. Em termos de organização, cara. Agora, tudo é... Pô, a entrevista sua, esse tal de João aí, que, pô, não é possível que a CBF do Campeonato Brasileiro e vocês aí, vocês não deram uma suspensão para esse cara de 1 ano, porque ele disse que o Palmeiras não seria campeão por causa do sistema. Qual é o sistema? Quem é o ladrão? Quem que é o ladrão, pô? Que juiz que é ladrão? Quem que é o esquema? Quem que é o VAR? Que esquema que é? Sabe o que aconteceu com esse cara? Tomou 3 jogos. 3 jogos. Amigo vascaíno tá aí, né? Obrigado, Neto. Obrigado, Mauro César. Porque, definitivamente, tudo que vem acontecendo recentemente com relação à postura de, inclusive, os dois, era de se criticar. Mas hoje, essa postura realizada aí por ambos é de se elogiar, cara. E repugnante, né? Inclusive, o que foi feito pelo senhor João aí, auxiliar do Palmeiras. Que vergonha, que vergonha. Concorda? Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desta sua sexta-feira. E já eu volto com o famoso Boa Noite Gigante para fechar o seu dia com chave de ouro. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, né? Saudações vascaínas! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.